Bom dia, irmãos. Boker Tov, Shalom Aleichem, Blochim Rabaim, Beshem Yeshua. Hoje, terça-feira, dia 23 de junho de 2026, estamos aqui para mais uma parashat da Palavra de Deus, quando são 7 horas da manhã. Diga comigo, Anik Var Mevorach Beshem Yeshua, eu já sou abençoada em nome de Jesus. Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus Cristo. Bruchim Rabaim Beshem Yeshua. E hoje nós vamos uma parashat dentro da Palavra de Deus, a quarta carta à igreja de Tiatira, ou como muitos falam, Tiátira, mas eu costumo falar Tiatira. Vamos fazer a oração do Pai Nosso neste momento, para nós podermos já estar meditando. Mas antes eu gostaria de te pedir, você que está nos acompanhando aqui no canal, se inscreva, você que não é inscrito, deixe o seu like, seu comentário, acione o sininho para nos ajudar a propagar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Avinu Sheba Shamayim, Vitkadosh Shemcha, Tavu Mahulcha, Yaseh Retzoncha Kebashamayim Kembaratz, Et Lechehu Kenu Ten Lanu Rayon, Ular Lanu Ahatayeno, Kefi Seshuchingan Anachnu, Lahot in Lanu, Vial Tivieno Lidei Nisayon, Kein Hatsinu Mihara. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha-nos o teu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Amados, vamos ler o texto de Apocalipse capítulo 2, versículo 18 ao 26. Eu vou ler versículo por versículo no grego e no português para você entender. Diz assim: Kaito anglotes en Tiatirois ecclesias grapson. Ao anjo da igreja escreve, que está em Tiatira: Tadlegei hui rois toi teos. Essas coisas diz o Filho de Deus. Roe contos oftalmos autos ros fulogo pairos kai roi podes auto homoio kako líbano. Aquele que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante a latão polido. Oidaçou ta erga kai tem agapem kai tem pistin kai tem diaconiam kai tem hipomonem sou. Conheço as tuas obras e o amor e a fé e o serviço e a sua perseverança. Kai ta erga sou ta escata pleionte ton ploton. E as tuas obras e as últimas maiores que as primeiras. Aleco catasso hot a feisten Ginaika e Jezabel. Mas tenho contra ti que tolera a mulher Jezabel. Rilegousa hauten profetin kai de taskai kai planati tois emus doulos porcenai kai fagem e idólatra. Mas tenho contra ti que toleras a mulher Jezabel e que se diz profetiza e ensina a enganar os meus servos a se prostituir e comer sacrifício da idolatria. Kai edoka autei cronon rina metanosei, dei tempo para que se arrependa. Kai outelei metanoisa equites porneias autes
e não quer se arrepender da prostituição. E do balão autenqueis clinen, eis que lanço em leito, caitous moque untas met autes es tiplipsin, e aos que cometem adultério com ela em grande tribulação, megalen e alme metanosen eketon ergon auton, se não se arrepender de suas obras. Caita tecna autes apocteno entanasto, e os filhos dela matarei com morte. Kai gnostai passai hai ecclesias hot egoemini ro eraunon nefloros kai cardias, e conhecerão todas as igrejas que eu sou, o que sonda os rins e coração. Caidoso imen e casto cata ta erga rimon, e darei a cada um de vós segundo as suas obras. 24. Rimilego tois loipois tois en Tiatiróis. Mas a vós digo aos demais que estão em Tiatira: Hossoi ok ekosum ten ditaken tauten, tantos quantos não têm este ensino. Roitines ok egnosan tabatetou satana, os que não conheceram as profundezas de Satanás. Ros legosin, como dizem, ou balo efimas alobaros, não porei sobre vós outro peso. 25. Plen ro ekete cratessate acris ho an exo, tão somente o que tendes retende até o que eu venha. Kai ronicon kai tocteron ai cristelons ta ergamou dosso outro exocian epiton etinon, e ao que vencer e o que guardar até o fim minhas obras, dar-lhe-ei autoridade sobre as nações. Amados, Tiatira é uma cidade industrial, cheia de corporações e de ofícios, tecelagem, tinturaria, e Lídia era de lá. Atos 16:14. A igreja é elogiada pelo amor, pelo serviço, pela fé, mas é acusada por tolerar Jezabel, símbolo de falsa profecia e corrupção espiritual. A mensagem para esta igreja é crescer em amor, mas sem negociar a santidade. Cristo como juiz do fogo, versículo 18, ele tem olhos como fogo, visão penetrante, pés como bronze, firmeza e juízo. Aplicação: Cristo vê além da aparência, Hebreus 4:13. Uma igreja que cresce, mas precisa discernir, como está no versículo 19. Ele faz um elogio, obras crescentes, amor, fé e serviço. A igreja pode crescer em atividade, mas ainda assim falhar no discernimento espiritual. O perigo de tolerar Jezabel é muito grande, versículo 20 e 23. Jezabel, espírito de sedução, mistura de falsos ensinos e ensinando a comer carne sacrificada a ídolos. Exemplo histórico: a rainha trouxe idolatria para Israel em 1 Reis 16:31. Aplicação atual para nossas vidas: doutrinas que relativizam o pecado e espiritualidade sem arrependimento. Como na igreja primitiva, hoje muitos profetas modernos ensinam essas concessões. E por último, fechando esse argumento desse estudo, nós vemos: aos que não seguem falsa doutrina, não haverá peso extra. Desafio: permanecer firme até a vinda.
e a recompensa deles, a autoridade sobre as nações, o Salmo Messiânico 2, 8 e 9. E a aplicação para nós hoje, fidelidade, hoje gera autoridade amanhã. Foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Tiatira era uma igreja ativa, mas com rachaduras internas. Cristo chama a santidade, não apenas a serviço. A pergunta para hoje a você é: será que temos tolerado Jezabel em nosso meio? E a palavra é: retenhas o que tens, persevere até o fim. Amado, isso não é para qualquer um, mas para aqueles que realmente reconhecem que Ele está na direção de Deus e que Ele precisa, hoje, como a igreja de Tiatira, não se misturar com os costumes do mundo. A palavra do Senhor diz que o mundo está no maligno. E se nós for vermos bem, um versículo que o Senhor nos chama a atenção: conheço as tuas obras, e o amor, e a fé, e o seu serviço, e a perseverança tua, e as tuas últimas obras maiores do que a primeira. Esta igreja é uma igreja que estava trabalhando. Esta igreja estava crescendo financeiramente, espiritualmente e na membresia. Mas ele olha e diz: eu tenho contra ti que toleras Jezabel, a que se diz profetiza, e ensina e engana os meus servos a se prostituírem e a comerem coisas sacrificadas a ídolos. Nós temos hoje uma concepção de que nós somos os super-homens nesta terra. Eu já vi pessoas dizer que estava com fome, passou em frente a um despacho, encontrou ali um frango assado, catou aquele frango, consagrou a Deus e comeu. Nós temos Jesus na nossa vida. Mas uma coisa que já foi sacrificada ao ídolo, o ídolo não é nada, mas aquilo ali não foi sacrificado ao ídolo como era no passado. Aquilo ali foi sacrificado a uma entidade, foi oferecida a uma entidade. Ah, mas eu consagrei a Deus. A palavra consagrar é oferecer. Você ofereceu a Deus uma coisa que já tinha sido oferecido a Satanás. Então você deu o resto do diabo para Deus. É isso? Porque se ali tem um despacho que foi sacrificado a uma entidade, ou você foi numa festa e aquilo foi sacrificado a um que chama de santo, que está morto e ainda não ressuscitou, mas para eles é santo, ou você foi, ou veio aquilo da maçonaria, ou das instituições ocultas, secretas, já foi sacrificado lá, seja quem for. Se você trazer para a tua casa e querer sacrificar de novo, consagrar a Deus, você está dando o resto das entidades, o resto de Satanás, o resto de tudo as religiões secretas a Deus. Você está achando que o seu Deus é mendigo para comer resto? Está errado. Isso é carne sacrificada a ídolos. Ah, mas o ídolo não é nada. O ídolo não, mas a entidade que está por trás do ídolo é. E eu te digo uma coisa para você. Esse ensino vem de Jezabel, que ela ensinava no tempo de Acabe sacrifícios, rituais de prostituição com seus deuses
contaminando Israel. E essa também é a doutrina de Balaão, que ensinava a lançar tropeço. Quantas Jezabel tem ensinado hoje? Que isso, meu irmão? Aquilo lá não é nada. Pode ir na festa tranquilo, comer e beber lá. Isso é ensino de Jezabel, diz Apocalipse na carta da igreja a Esmirna. Eu não estou inventando nada, eu estou apenas lendo o versículo dentro da palavra de Deus. Tenho contra ti que tolera esta pessoa, seja homem, seja mulher, que dá esse ensino. Se diz profeta, se diz profetista, se diz mestre para ensinar aos servos de Deus a se prostituírem na palavra e comerem coisas sacrificadas a ídolo. E Deus tem dado tempo para que se arrependa disso e mude. O que é o castigo que Deus prometeu, que Jesus prometeu? Lançar essas pessoas no leito. Eis que a lanço em leito. Os ensinadores disso. Quantas pessoas que dizem homem e mulheres de Deus estão hoje numa cama? Ou estão enfermos, jubilado? Deus já removeu o seu cativeiro. Deus já tirou o seu castiçal, melhor dizendo. E aos que comem do adultério com ela, em grande tribulação, vão passar, por isso que estão passando por lutas, se não se arrependerem. Por isso que estão passando por luta, estão passando por problemas, por deserto. Aí olha e diz: Senhor, mas eu estou passando por um deserto, eu estou sendo provado. Não, você não está sendo provado. Deus está pesando a mão por causa da tua rebelião diante dele. Uma vez que a Bíblia diz que não podemos participar da mesa de Jesus e da mesa dos demônios, da mesa de Deus e da mesa dos demônios. E aí eles trazem uma teoria chamada o ídolo nada é. O ídolo não é. O ídolo é uma imagem. Como diz Salmo 115, tem boca, mas não fala. Tem olhos, mas não vê. Tem ouvido, mas não ouve. Nariz tem, mas não cheira. Som algum sai da sua boca. Esse é o ídolo. A imagem de barro, ou de metal, o que for. Mas por trás, oculto, como mensagem subliminar, existem entidades, demônios, porque foram sacrificados a eles. E uma vez que você é lavado e remido no sangue do Cordeiro, você nasceu para vencer, você foi escolhido para fazer a obra de Deus e não a obra do inimigo das nossas almas. E tem pessoas hoje fazendo a obra do inimigo, ensinando errado. Às vezes estão lendo a Bíblia de cabeça para baixo, mas nesta manhã o Senhor traz à tona para você entender o verdadeiro significado desta palavra. Para que amanhã, se de repente você estiver em cima de uma cama, você sabe o porquê. Se você estiver passando por uma tribulação terrível, que não vê a luz no fim do túnel, você sabe o porquê. Porque desobedeceu a palavra de Deus. Lembra-te, pois, onde caíste, arrepende-te. E nós vemos que nesta mesma carta, finalizando, o Senhor diz: a vós digo, os demais que estão em Tiatira, tantos quantos não têm essa doutrina, os que não conhecem as profundezas de Satanás, como dizem, não porei sobre vós outro peso. Muitas pessoas hoje vêm para a igreja ao invés de pregar o evangelho. Eu quero até frisar um pouco sobre isso. Pessoas hoje vão para um altar, ao invés dele pregar a palavra genuína, ele começa a contar coisas, ocultismo, que aconteceu na vida dele quando ele não era cristão. O ex. Mas ele vai contar um testemunho.
Ah, existe o demônio do A, o demônio do B, o demônio que faz isso, o demônio que faz aquilo. Não, o povo de Deus não está interessado em saber o que o demônio faz, o que ele deixou de fazer. O povo de Deus, eles precisam ouvir que Jesus salva, cura, liberta. E sem Jesus Cristo nós não vamos a lugar nenhum. Ah, mas ele é um ex-gay, uma ex-prostituta, um ex-pai de santo. Não tem problema, mas o que ele tem que fazer é pregar o evangelho e não falar das atrocidades que ele fazia antes de se converter, que isso não vai dar resultado para ninguém. Porque ninguém quer servir a Deus com medo do diabo ou com medo do inferno. Temos que servir a Deus porque o amamos. Temos que servir a Deus porque nós queremos ir morar no céu. Temos que servir a Deus porque nós o amamos, porque Ele é o Senhor da minha e da tua vida. Então, muito cuidado com quem você coloca em cima do altar. Às vezes você coloca alguém no altar que ele está destruindo a tua igreja. Ele está destruindo o corpo de Cristo. Ele está massacrando o corpo de Cristo, trazendo uma heresia. E não é maravilha. Ah, mas quando ele veio deu multidão na igreja, mas isto não é maravilha. O próprio Satanás se transfigura em anjo de luz, diz as Escrituras. A palavra de Deus, ela não precisa de nenhum acréscimo. A palavra de Deus não precisa de nenhum nicho para a gente poder sentir a presença de Deus. O culto, ele é racional e não emocional. Se a palavra de Deus não produzir um fruto eficaz de glória muito excelente, nada mais pode fazer. Que o Espírito de Deus continue falando no teu coração e você medita nesta palavra. Hoje à tarde, nós teremos às 15 horas um estudo completo sobre a igreja de Tiatira. Eu resolvi ocultar algumas coisas aqui porque no estudo eu quero falar claro dentro desta palavra. Vamos orar agora. Você pega um copo com água, peça de roupa, coloca agora perto de você e vamos orar. Senhor meu Deus, maravilhoso e eterno Pai. Senhor, essas pessoas que agora estão pegando esta peça de roupa, chave do lar, documento, fotografia ou qualquer coisa que eles querem que o Senhor visita. Pai, nesta água coloca a tua unção. Nesta água coloca a cura, Pai. Coloca o milagre. Meu Deus, nesta peça de roupa brinda. Coloca a unção do teu Espírito. Ó Senhor Jesus, opera o milagre nestas vidas. Coloca, Senhor, nestas vidas, Pai, a tua potente mão. Meu Deus, essa chave do lar, que venha guardar a casa, guardar o carro, o veículo. Meu Deus, essa carteira de trabalho, venha abrir porta de emprego a este homem, a esta mulher. Senhor, esse documento, esse CPF, esse RG, que na justiça agora venha ser resolvido, Pai. Oh, meu Deus querido, que cada um receba o milagre, porque ele crê em milagre. Eu creio em milagre. Nós cremos em milagre, em nome de Jesus. Yevarechecha Adonai. El Adonai panavelecha vichunecha. Yasa Adonai panavelecha viasen lecha shalom. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o teu rosto. Que o Senhor tenha misericórdia de ti e te dê